Olá, pessoal. Bom, primeiramente, essa sequência de vídeos que eu estou gravando aqui para o canal, ela tem como objetivo bem mais o investidor iniciante, tá? Então, deixo isso muito claro. Se você já tem um nível mais avançado, intermediário, algo assim, pula o vídeo, porque o vídeo ele é focado esse para o investidor iniciante. Bom, recentemente, ainda esse ano, eu cheguei a fazer um pouco de um estudo sobre as empresas boas pagadoras de dividendos. Quais são as empresas que compõem o índice Bovespa? E dentro dessas empresas que compõem o índice Bovespa, quais delas de fato representam em termos percentuais dentro do índice Bovespa e quais são as que pagam maiores proventos? Então, eu cheguei a fazer um pouco desse estudo e a gente vai entender um pouco por que dentro dessa estratégia voltada para dividendos, a gente não se preocupa muito com relação ao índice Bovespa, né? Que a gente sabe que é uma carteira teórica. Então, eu peguei justamente, eu vou mostrar para vocês o passo a passo, e a gente vê aqui. Essa semana, inclusive, eu estou gravando de maneira proposital. O índice da bolsa está em queda. Vamos colocar aqui o gráfico de 30 minutos. E vocês estão vendo que desde o dia 18 de outubro, o índice da bolsa estava em 131 mil pontos e a gente está vendo em 130 mil pontos, como eu estou mostrando neste exato momento que eu estou gravando. Mas não é isso que eu quero que vocês aprendam. Vamos lá ao ponto que eu quero chamar a atenção. Pois bem, eu fui lá no site da própria B3, Bolsa de Valores, a carteira do índice Bovespa do dia 18/10 de 2024, exatamente no dia que eu estou gravando. E eu peguei todas as empresas que compõem o índice Bovespa. Se vocês olharem, e o tema aqui do canal foi sugestivo, esse tema, né? 86 empresas na carteira, tá? Então, é exatamente o que a gente tem hoje é 86 empresas que compõem o índice Bovespa. Se a gente entrar no próprio site da B3, tá? Vou entrar aqui, ó. B3 e Bovespa, a gente sabe que o índice da bolsa ele muda praticamente aí a cada 4 meses. Então, eu estou dentro do site da bolsa, do índice Bovespa aqui. Deixa eu só colocar aqui índice Bovespa. E vocês vão ver que ó, a reavaliação é feita a cada 4 meses. O índice é resultado de uma carteira teórica de ativos. É composto pelas ações, né, e também as ações e units de companhias listadas pela B3 e atende os critérios. Corresponde cerca de 80% do número de negócios e volumes financeiros no mercado de capitais. E aqui ele fala que a cada quadrimestral, primeira segunda-feira de janeiro, maio e setembro, existe um ajuste dessa carteira do índice Bovespa. Então, eu fui justamente na última composição. Se vocês olharem, como eu mostrei, a gente tem 86 empresas que compõem o índice Bovespa. Então, a cada 4 meses, existe um rebalanceamento dessas empresas que compõem o índice Bovespa. Mas, aonde é que eu quero chegar? Se vocês observarem, tem muita empresa aqui, vou dar um exemplo. Deixa eu ampliar para ficar um pouco melhor para vocês visualizarem, certo? De maneira proposital. Vocês estão vendo aqui, por exemplo, o que é que compõe, aqui é o termo, aqui, que o percentual que corresponde à carteira teórica. Se vocês observarem, por exemplo, Alpargatas não está dentro da estratégia de carteira previdenciária. Ambev também aqui não é uma empresa que paga acima de 6% de proventos. Açaí da mesma forma, Áurea Energia do mesmo jeito, Azul do mesmo jeito. Enfim, Arezo, por exemplo, a própria B3, Alus, que é de uma empresa de shoppings. Enfim, o que é que eu fui fazendo? Eu fui fazendo um filtro e entendendo o que era cada uma dessas empresas que estão compondo o índice da bolsa, cada uma delas. E abri uma planilha para cá. Então, eu fui olhando exatamente, por exemplo, quais dessas empresas compõem e pagaria em torno de 6% igual ou superior a 6% de dividendo no ano. Eu só colocar aqui.
abrir aqui um quadradozinho e que pague igual ou superior a 6% de dividendo no ano. Então, quais dessas empresas que pagam dentro dessas métricas? Vamos pegar um exemplo da própria Ambev, que não entra muito na estratégia, dentro desse filtro que eu estou colocando aqui para vocês. Então, se eu entrar aqui dentro do portal da. Deixa eu só colocar aqui. Pronto. Se eu colocar aqui dentro da plataforma do AGF, vocês vão observar aqui Ambev, por exemplo. Deixa eu colocar Ambev. Espera ainda, Ambev. Certo? Ambev, se a gente for olhar, ela fica abaixo de 6% no ano, tá? Então, vocês estão vendo aqui, ela anuncia geralmente 2 vezes no ano e está abaixo mais ou menos em torno de 6%. Então, o que ela total pago em 2024, a gente não tem aqui nada e nem tem nada provisionado. Sobre o detalhamento de pagamentos, a última vez que ela pagou foi em 2023. Então, eu estou mostrando aqui e é por conta disso que ela ficou em vermelho. E aí, se vocês observarem, o que é que sobra dentro do índice Ibovespa dessas 86 empresas que compõem o índice? Praticamente muito poucas empresas, bem poucas empresas. Se a gente olhar, tem praticamente BB Seguridade, o Bradesco, aqui é a ação ordinária e ação preferencial. Geralmente a gente coloca como prioridade a preferencial. Bradespar é uma empresa que paga provento, certo? Banco do Brasil, BB Seguridade, ok? Caixa Seguridade, que passou a compor o índice, ela só representa 0,34% dentro do índice Bovespa. A própria CEMIG, um exemplo, Copel, certo? A CPFL Energia, não tenho ela na carteira, mas depois eu posso gravar o porquê que ela fica um pouco ali de fora, tá? Aí, se vocês observarem, tem dentro do setor cíclico, né, que não é perene. Por exemplo, a CSN Mineração, CVC não entra, Cirela não entra na estratégia, Eletrobras é bem mais ali, é uma pagadora de proventos dentro do setor de energia. Vamos colocar aqui, apesar de eu não ter na carteira, vamos deixar em amarelozinho, tá? Aí você tem outra, Energisa, Eneva, a Engie entra dentro de uma estratégia, apesar de que no preço que ela está hoje não compraria. Gerdau é bem mais um setor cíclico, como eu estou colocando, sinalizando aqui. Grupo Natura, Apivida, Hyper, Iguatemi, IRB Brasil não entra. Ela não está dentro de um setor mais perene, tá? Então não é setor ali um setor mais perene que eu falo, no sentido de pagar igual ou superior a 6% de proventos, tá? Então, geralmente as empresas não tá. Itaúsa e Itaú Unibanco geralmente tem uma regularidade bacana de proventos. JBS, apesar de pagar um bom provento e tudo, o setor dela não é tão interessante assim. Existe uma exposição de um risco maior, apesar de que eu vi que eles anunciaram um bom provento. Klabin é bem mais cíclica, e aí o resto das empresas olhando um pouco setor, o risco de setor, mas também se ela é perene ou cíclica, um exemplo, tá? Então, esse é o filtro de seleção que eu vou ali coisando. Por exemplo, Magazine Luiza, o setor dela é bem mais de varejo, então ela não entra na estratégia de proventos. Marfrig também não entra, MRV também não entra, Pão de Açúcar também não entra. Petrobras, que apesar de que não é ali dentro de uma composição bem mais previdenciária, digamos assim, Petrobras, ela paga bons proventos, tá? Então, eu vou colocar ela aqui, a sinalização, como se fosse em amarelo. Sabesp, Santander, certo? Que geralmente elas executam ali em termos de pagamento também. E Taesa, Telefônica Brasil e TIM. E aí vocês veem que Santos, São Martinho, CLC Agrícola, eu não coloco muito ali também na carteira, e nem Suzano. Suzano é um setor, eu vou colocar até em verde, mais cíclico também, tá? Então, Suzano é setor mais cíclico, não paga provento. Quando ela paga é muito mais baixo. Ultrapar, por exemplo, Ultrapar, Uzi Minas, Vale. Ultrapar é bem mais cíclica também, inclusive em queda bastante na bolsa, não coloco ali na carteira.
Vamos, Vivara, VEG, entre outras, também não entra na carteira. Se vocês olharem aqui, deixa eu diminuir um pouquinho mais, o gráfico que eu coloquei das 86 empresas que compõem o índice Bovespa, pequeno, praticamente só 19,18% são empresas boas pagadoras de dividendos propriamente dito, tá? Então, são poucas, a grande maioria que compõe o índice Bovespa, digamos que ela não está alinhada dentro daquela estratégia de pagar igual ou superior a 6%. Por que que eu estou gravando esse vídeo, tá? Eu lembro que eu entrei em um pregão e uma pessoa falou: Ah, eu tenho 81 empresas na carteira. É praticamente o índice Bovespa, porque o índice Bovespa tem 86 empresas na carteira. É impossível alguém olhar 86 empresas na carteira, por mais que está estratégias diferentes, beleza? Não está numa estratégia, e uma carteira ela não precisa necessariamente estar dentro de uma estratégia de dividendos, mas aqui a gente está usando como parâmetro empresas pagadoras de dividendos, tá? Então, se a gente for olhar, grande parte dessas empresas que vocês viram aqui, por exemplo, a própria Cosan não é uma empresa, é uma empresa bem mais na parte de etanol, que tem até aqui, deixa eu colocar aqui para vocês, açúcar e etanol, que inclusive agora bastante em queda e vem amargando uma queda muito grande a empresa nesse sentido também. Deixa eu colocar aqui o gráfico semanal, só para vocês visualizarem. Então, se eu for fazer um filtro dessas empresas, certo? Se a gente for olhar aqui, deixa eu afastar. Se a gente for olhar aqui de fevereiro para agora, de outubro, a gente vê uma queda aí de mais de 34% nas ações da Cosan. E a Cosan não é uma empresa assim pagadora de proventos com regularidade muito boa, tá? Como é que eu sei disso? Se eu for consultar um pouco lá sobre a empresa, e vou colocar aqui um pouco na lupa, certo? Cosan, se eu for consultar um pouco mais aqui sobre a empresa, você vê que os dividendos no ano é muito baixo, 3,79%. O que que eu estou querendo dizer com isso? Eu fiz um exercíciozinho bem básico. Peguei as empresas todas que compõem o índice Bovespa, separei qual é o setor que ela está inserida, o setor que ela está inserida, e quanto é que ela paga de dividendo médio ali no ano, certo? Esse setor que ela tá é setor perene, um exemplo, é setor perene, ou ele é um setor mais cíclico, por exemplo, né? Então, dessas empresas, utilizando essa métrica de pagamento aí de dividendos, vocês observam, por exemplo, Azul, setor de aviação. Aviação praticamente a gente não tem ali investimentos. Açaí, Ambev, Alpargatas, a própria B3, vamos dar uma olhada nas ações da B3, que muita gente inclusive me pergunta. Deixa eu colocar aqui para vocês, que é a B3SA3. Se a gente for olhar, também o provento é abaixo de 6% no ano. Se a gente for olhar o que é que ela paga, anuncia, né, basicamente, ela pagou em torno de 0,40, tem um projetado de 0,81, certo? A última vez que ela executou o pagamento foi agora em outubro, 0,060 por ação, mais ou menos. Mas aqui vocês estão vendo a média que a empresa executa de pagamento, ok? Então, aqui para 2023 ficou 0,38 e assim segue o racional. Então, grande parte das empresas eu vou fazendo filtro. Aí cabe você, de acordo com a sua estratégia, executar um filtro. Por exemplo, o banco BTG Pactual, que é um banco bem interessante também. Deixa eu colocar aqui BTG, que é um excelente banco. Vamos ver quanto é que o banco hoje é cotado a 32,30, por exemplo, mas em termos de dividendos é bem mais baixo. Por isso, eu poderia desconsiderar daqui das empresas pagadoras de proventos, porque ele paga 2,36% ao ano. Carrefour não está, certo? Cogna não está do setor de educação. CVC, Cirela não está. Enfim, Embraer não está. Equatorial não está. Fleury, do setor de saúde. Vamos dar uma olhada aí. Vocês geralmente me perguntam, por que que o setor de saúde geralmente
às vezes não tá. Se você for olhar um pouco para cá, certo? Fleury. Ó, a gente vê aí os últimos pagamentos da empresa em torno de 5,03% no ano, certo? Eu posso detalhar um pouquinho aqui, mas geralmente ela anuncia lá por volta de março, julho e dezembro, mais ou menos, e ela pagou agora no ano de 2024 em torno de 0,48 por ação, como vocês estão vendo. Mas o dividendo, tá, dela está em torno de 3,27%. Então, vai muito da estratégia daquele investidor. Geralmente, quem está ali ainda iniciando, estruturando uma carteira de investimento, eu não coloco empresas mais cíclicas na carteira de investimento. Apesar de que, por exemplo, Klabin, ela chega a pagar um bom provento, mas também tem períodos que ela deixa de pagar, como eu já mostrei para vocês. Raizen, Pets, por exemplo, PetroRio está fora dentro dessa estratégia voltada para pagamento de proventos. Vamos dar uma olhada na Rumo, que geralmente também vocês me perguntam bastante, em termos de pagamentos de proventos, tá? Dividendos. Vocês estão vendo aí que ela pagou 0,09 centavos por ação. Então, geralmente também o proventos anunciado é um pouco mais baixinho, tá vendo? Então, ela está fora um pouco da estratégia nesse aspecto. Então, eu estou falando para vocês que o que eu estou fazendo aqui, que eu estou querendo dizer é o seguinte: é esse filtro que eu faço para o que vai compor dentro de uma carteira que ainda está começando os primeiros passos. Eu utilizei como parâmetro as empresas que compõem o índice Bovespa, como vocês estão vendo. Então, não faz muito sentido eu ficar prestando atenção se o índice Bovespa ele caiu, ele subiu, ele foi para onde? Porque grande parte das empresas que estão dentro da carteira de investimento voltada para empresas pagadoras de dividendos, vocês observam que não estão compondo, ou então o percentual é muito baixo. Então, para mim, é mais um parâmetro para mim entender que essas empresas que estão todas aqui, as 86 empresas, né, e representa inclusive a própria Vale, se a gente olhar, ó, compõe dentro do índice Bovespa 12,06 mais ou menos, dentro da composição de participação no índice Bovespa é até grande, porque é uma empresa que tem muita liquidez também no mercado. Então, não faz muito sentido eu ficar me preocupando se o índice subiu ou ele caiu. Ele vai me dar um parâmetro, um termômetro. Mas o mais importante é eu entender a empresa que eu estou investindo, se faz sentido eu continuar com ela ou não. Outro exercício interessante é que existe o índice de dividendos. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. B3, índice de dividendos. Só que esse índice de dividendos está aqui, ó, certo? No próprio site da B3. São as empresas. Vamos ler aqui junto, só para a gente desenvolver um raciocínio. Vocês estão vendo? Ó, é o resultado de uma carteira teórica de ativos, elaborada de acordo com os critérios estabelecidos na metodologia, tá? Então, geralmente, o objetivo é o quê? É o indicador médio da cotação dos ativos que se destacam em termos de remuneração aos seus acionistas. Então, teoricamente, está mais parecido com o que a gente praticamente ali acompanha um pouco mais no mercado. Vamos ver quais são as empresas que compõem esse índice, certo? Então, vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, vamos baixar. Eu vou fazer junto com vocês, só para a gente entender o que teria essa composição. E lógico, não faz sentido nenhum eu colocar ali 80, 90, não sei quantas empresas na minha carteira, né? Porque aí fica muito mais difícil, no sentido, principalmente de eu acompanhar essas carteiras de investimento. Então, vamos dar um exemplo aqui. Ó, vou pegar junto com vocês, inclusive esse índice, o IDIV, se vocês olharem, ele tem aqui no meu sistema que eu acompanho de índice, e ele está justamente aqui, ó, que inclusive ele está em queda nesse momento que eu estou olhando para vocês, tá vendo? Ó? Então, o índice IDIV, que é com relação às empresas pagadoras de proventos. Se a gente for olhar aqui, esse índice tem quantas empresas hoje? Em torno mais ou menos, deixa eu falar, 47 empresas. Não, 47 não. Deixa eu ajustar aqui.
47 não. A gente tem mais ou menos aqui em torno de 48, é 48 empresas. Então vamos ver aqui, nem todas, vocês estão vendo que ele não faz a métrica, esse índice aqui, com relação às empresas que pagam igual ou superior a 6%. Mas vou dar um exemplo. A Aurea Energia está pagando bem menos em termos de proventos. Um exemplo, tá? Aí aqui tem Copasa, que é uma excelente pagadora de proventos, a CPFL Energia, CSN Mineração, a direcional não tá pelo setor que ela está inserida. Deixa eu colocar em vermelho, só para a gente se lembrar. Fleury, eu acabei de olhar junto com vocês também. Por exemplo, JBS pelo setor, a gente exclui, e entre outros fatores, depois eu posso gravar sobre isso. Outra empresa que vocês sempre me perguntam também, deixa eu ver quem mais aqui. Siderúrgica Nacional, tá? Ah, Taurus Armas, tá vendo, ó? A Taurus Armas está aqui. Vamos olhar lá dentro do índice da plataforma do AGF, só para a gente comparar aqui, para a gente entender o racional que eu quero chegar. Taurus, ó, o dividendo dela é bem mais baixo, 2,99%. Vocês estão vendo? Então ela só anuncia uma vez ao ano, tá vendo? E ela pagou em 2024 0,30 por ação. Então, ela não está. Então, se a gente. Unipar também, Unipar vem em queda forte ultimamente, né? Vamos colocar aqui Unipar só para a gente dar uma olhada. Unipar. Unipar 46,14. E o provento está em torno de 5,96% ao ano. Aí aqui vocês estão vendo que em termos de proventos, ela pagou R$ 1,48 por ação. Deixa eu só dar uma olhada na Unipar, Unipar 6, correto? Então, deixa eu abrir aqui a plataforma do OGF. Ela geralmente anuncia lá em meados de abril, agosto e dezembro a Unipar. Então, vamos dar uma olhada aqui. O que é que ela pagou? Histórico de proventos. Então, ela pagou aqui no mês de março, pronto. A última vez que ela pagou foi em março a Unipar, certo? Então, Unipar, ok. Vamos aqui selecionar ok, a Unipar. Use Minas, Vale. Aí vocês estão vendo que a Wizy não, praticamente não está na estratégia. Eu não olho muito ali com relação à empresa. Então, grande parte aqui já se assemelha um pouco mais. Vamos ver essa daqui, que é uma empresa que praticamente eu também não acompanho, que essa, eu acho que é Cury o nome, né? Então, vou dar uma olhada aqui, por exemplo. Ó, o dividendo é mais alto, certo? Deixa eu ver a última vez que ela pagou, foi 0,91 por ação, né? O dividendo ali mais ou menos está em torno de 3,95. O histórico de provento, ela pagou 0,40 em abril, pagou no dia 4 do 10, 0,34. Então, ela tem ali uma certa recorrência. Deixa eu ver aqui, o histórico da empresa, indicadores de caixa, indicadores de dividendos. O dividendo por ação nos últimos 12 meses, R$ 2,01. Payout que não está discriminado. Então, você vai olhando um pouco do que essas empresas estão compostas. Apesar de eu não investir nela, vocês estão vendo, eu mostrei um pouquinho o histórico de proventos por ação. E aí tem outras. Uma que vocês sempre me mandam mensagem é essa Metal Leve. Eu não tenho ela na empresa, não tenho ela na carteira e praticamente eu pouco acompanho. Então, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Metal Leve é uma empresa que vocês sempre perguntam também, porque vocês veem lá ela no histórico de proventos. Ela tá a 30,18, mas ó, o histórico dela é alto, tá vendo? Ó, 26,41, né? E ela paga, geralmente ela anuncia em abril e dezembro. Então, se eu for olhar pelo índice ID e V, a gente tem grande parte das empresas que pagam com alguma recorrência, digamos assim, dividendos. Agora, todas as empresas, eu vou colocar na carteira, no caso, todas essas daqui, não nessa, quase 48 empresas? Claro que não. Daqui, muito possivelmente, eu iria selecionar algumas poucas. Exemplo,
Vou colocar em amarelo só para a gente ver. Banco do Brasil, uma BB Seguridade, que paga também relativamente bem, Caixa Seguridade, Copasa, que é uma empresa muito boa ali, que tem pagado com recorrência legal. Quem mais aqui que geralmente eu vejo mais um feijão com arroz, né? Santander geralmente é um banco que paga também com uma boa recorrência. A Transmissão Paulista só está pagando uma vez no ano. As ações da Vale já é uma empresa bem mais cíclica, assim como a Uzi Minas. Então, se eu fosse, a Sanepar já pagam de uma maneira um pouco mais, tem uma lacuna muito grande, mas ela vem pagando em termos de proventos. Então, se eu fosse fazendo um filtro de seleção, digamos assim, eu iria ver poucas empresas que de fato iria compor a minha carteira de ações, praticamente muito pouca. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Todos esses índices que tem na bolsa que vocês estão vendo aí, o índice do setor de energia, né, o índice do setor principalmente de dividendos. Vamos olhar esse índice de energia só para a gente fazer um comparativo também. Ó, aqui na B3, índice de energia. Ah, esqueci de botar aqui, tá aqui, B3, pronto. O índice aí de energia. Certo? E aí, o objetivo é ser um indicador de desempenho médio da cotação dos ativos de maior negociabilidade representadas dentro do setor de energia. Se eu colocar aqui a composição da carteira, vou fazer o download de maneira proposital, só para vocês darem uma olhada. Ó, quais são as empresas que compõem? Vamos lá. Só são 16 empresas, tá vendo? Só 16 empresas que compõem, é isso? É esse índice. Então, a S Brasil, a Lupar, Auren Energia, CEMIG, Coelce, certo? Copel, CPFL, Eletrobras, Energisa, Eneva, Engie, Equatorial, Neoenergia, Serena, Taesa e Transmissão Paulista. Praticamente daqui, né, o que eu venho dando mais prioridade, digamos assim, Taesa e TRPL4, né? Não quer dizer que as outras empresas não é ela é interessante. E a Auren que comprou recentemente a própria AS Brasil. Então, grande parte desses índices, de modo geral, para concluir, eles são um parâmetro interessante que nos dão um balizador. Mas eu realmente não fico acompanhando todos esses índices aqui da Bolsa para uma tomada de decisão necessariamente, tá? Se eu for fazer um filtro, poucas são as empresas que de fato compõem o índice. Para nossa curiosidade, Transmissão Paulista só corresponde dentro do índice Bovespa apenas 0,45, é muito pouco. A própria Taesa é 0,35, aí Telefônica Brasil já tem uma exposição maior no índice, e por aí vai, como vocês estão vendo aí, né? BB Seguridade já tem uma composição um pouco maior de participação e no índice Bovespa. Caixa Seguridade está a composição 0,34 de participação dentro do índice. Agora, são empresas que têm uma boa liquidez no mercado também, tá certo? Comenta aqui abaixo quais são as empresas que vocês estão comprando, se vocês já tinham feito isso, essa divisão entre setores na bolsa, dividendo que ela paga, se ela é uma empresa mais de setor perene ou de setor cíclico, e outro parâmetro de filtro que vocês também podem fazer é se elas pagam igual ou superior a 6% de dividendos. Um exemplo, mas alguém ter 40 empresas na carteira, 80 empresas na carteira, 90 empresas na carteira, é inviável você acompanhar tanta empresa assim, é praticamente impossível. Você vai constituindo o número de empresas no decorrer do tempo, tá certo? Beijão e até a próxima.